Começou! Boker Tov, Tzoraim Tovim, Erev Tov. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Chegou mais um Oi Vavoi para vocês. Mais um Oi Vavoi chegando na sua tela para você em qualquer parte desse planeta. Agora é hora de Oi Vavoi. E para você, para quem? Para nossa comunidade hoje aí em Rehovot, aí em Hulon, aí em Tel Aviv, sobe para Herzliya, sobe para Akko, sobe, passa por Haifa sobe para a Rocha de Nicra, entra à direita e chega em Metula, onde a gente quer chegar, onde tudo começa, onde tudo termina. Esse é um Evavô e também para a nossa comunidade Brazuca. Cara, você de São Paulo, do Rio, Porto Alegre, Recife, Macapá, Rio Branco, você de Belo Horizonte, tá todo mundo ligado. Esse é o Oi Vavoi. E aí, a gente hoje começa, como a gente sempre começa, né, falando dos destaques de Israel, né, onde está o nosso querido é, Melão, para falar hoje o que está acontecendo em Israel nessa semana. Ah, Vamos lá. hoje o nosso terceiro integrante desse tão estimado podcast não pode estar presente, mas vai estar com a gente aí sempre, a gente vai falar dele, o Moré, mas o Melão então vai tocar os destaques. Ele, o nosso menino de Santo André para o mundo. Melão, beleza? Conta pra gente os destaques da semana em Israel. Beleza, vamos lá. Só para a gente entender também, Brasil e Israel têm momentos parecidos agora. Israel agora está prestes a fazer a quinta eleição em menos de 2 anos. Essa é a loucura, a quinta eleição, presta atenção, em menos de 2 anos que Israel vai ter. Isso é porque Israel é um país que tem um sistema parlamentário e o parlamento precisa ter força, quer dizer, apoio para ele continuar governando, e os últimos governos não tiveram esse apoio necessário e tiveram que ser desfeitos. Então, no dia 1º de novembro, na terça-feira, que se vota em terças-feiras, nós vamos ter as eleições aqui em Israel para eleger os deputados, são 120 deputados que vão fazer parte do parlamento de Israel, do novo governo de Israel. Agora, esses 120 deputados, eles têm que se reunir, agrupar e fazer uma coalizão, de acordo com a ideologia, ou vários outros temas que eles acreditem em seu momento, para poder ter um número de no mínimo 61 cadeiras, 61 deputados que possam formar o governo. Mas vamos falar a verdade, quanto mais melhor. 61 é muito pouco, se um fica doente, já fica 60, 60 e a coisa complica. Como é que a gente está agora? As pesquisas têm dado a seguinte coisa, o bloco de extrema-direita e direita, que ele é encabeçado pelo Bibi Netanyahu, que foi primeiro-ministro até agora do Likud, está tendo 59 cadeiras, 59 deputados vão se eleger desse bloco, de acordo com as pesquisas. O bloco de centro-esquerda, tem gente da direita também, vamos dizer, é meio bagunçado esse bloco, mas o bloco que é encabeçado pelo Yair Lapid do Yesh Atid, que tem o maior número de votos, o bloco inteiro tem 54 deputados agora. Ou seja, nenhum dos dois apresenta a maioria suficiente pelas pesquisas para poder formar governo. Então, essa questão complicada que a gente já viveu nas outras eleições e que isso pode acontecer agora de novo. Tem só um aspecto interessante também das eleições agora, que o Bibi, para tentar... por que eu falei direita e extrema-direita? Porque o Bibi, ele realmente declarou apoio e chamou dois deputados, dois representantes da extrema-direita, são o Smotrich e o Ben-Gvir, são dois deputados que têm o seu grupo, e ele fala, por que vocês não se unem e tentam concorrer juntos? Isso pode melhorar. E, na verdade, o Bibi tinha razão. Os dois se juntaram e as pessoas começaram a votar, pesquisa, hein? Começaram aí os votos e intenções de votos para eles. Mas o que isso significa? Significa que eles estão ganhando do bloco de centro-esquerda? Não, porque ninguém de centro-esquerda iria votar neles. O que está acontecendo é que dentro do próprio voto de direita, do bloco de direita, alguns votos que iam para o Likud inicialmente estão indo para esse partido, Otzma Yehudit, que é o partido mais à direita ainda, que é esse partido do Ben-Gvir e do Smotrich, que está aqui. O que está fazendo com que talvez o próprio Bibi, na hora de formar a coalizão e ter que negociar,
tenha que negociar mais com eles, porque eles vão ter mais força. Então, a ideia dele deu tão certo que isso talvez seja uma complicação até para ele no futuro, no formar governo. Deixa eu tirar uma dúvida, Melão. Diga. A votação, como se dá a votação aí? Ou seja, para entrar na uma cabine, como é que é o esquema? Vamos lá. Para quem já esteve no Brasil e já fez votação, que você vê uma coisa que é uma urna que você aperta um botão e você vê a foto dos deputados. Gente, aqui você vota, primeiro que você não vota em deputados, você vota em chapas, você vota nos partidos. Então você vota num partido só. Então você entra lá, você tem uma cabine. Dentro da cabine, tem como se fosse uma divisão com um monte de papeizinhos com siglas ou uma letra. E as siglas nem sempre têm a ver com o partido. Não é o nome do partido. Não é que é Likud e está escrito Likud. Escrito Mahal. Ou outros partidos, acho que o Shas é Gimel. Quer dizer, eles inventaram uma série de... Cada partido tem o direito de escolher a sua sigla. E a sua sigla, você pega um papelzinho, você tem que saber... O papel, a sigla, está escrito pequenininho junto, está escrito a sigla grande, está escrito de que partido, e você coloca esse papelzinho dentro de um envelope, fecha o envelope, e o envelope você coloca na urna normal, quer dizer, a coisa mais papeleira, e alguém tem que abrir e contar os votos depois. Então aqui, voto de papel que você não escreve, você tem que escolher, e aquela coisa, se você colocar 2, seu voto é anulado, se você escrever alguma coisa na cédula, o seu voto é anulado. Então, o voto para valer, ele tem que ser simplesmente um papelzinho que você escolheu, colocou no seu envelope e depositou na urna. Esse envelope é um envelope que está em branco, né? Não está escrito nada nele. Não, o envelope é um envelope é azul, é um envelope azul em que você... coloca, tira aquele adesivo, fecha o envelope, lacra o envelope e coloca na urna. E aí, o que vale é quando eles vão abrir o envelope, eles vão tirar o papelzinho que está dentro. O papelzinho é bem menor que o envelope, até não rasga para não ter problema. Mas realmente, cada vez que você deposita um envelope com um papelzinho, e esse papelzinho é o seu voto. E esse voto depois ele é contabilizado e vai para cada partido. Já que você perguntou uma outra coisa, tem uma coisa aqui que também funciona, que é a Rusa Hassima, que é a porcentagem de corte. Nem todo partido tem direito a cadeiras no governo. Mesmo que ele foi votado, se ele não atinge um mínimo, ele não pode entrar para o governo. Então tem muita gente que, por exemplo, a Ayelet Shaked, que é uma que ainda é ministra hoje em dia, ela saiu, foi para outro partido, existe o risco dela não passar do partido dela atual, não passar pela linha de corte, então que mesmo que não vai conseguir nenhuma cadeira, e ela é a primeira da lista dela, então que ela nem entre no próximo governo. Então aqui existem... Aqui também, aqui chama cláusula de barreira. Bonito. Gostei. Não sabia. Bom, agora só, e tem colégio, também é feito em colégios, ou seja, existem os colégios eleitorais. Igualzinho. Você recebe em casa um papelzinho que diz, olha, você é tal pessoa, mora aqui, e você vai votar na escola que fica ali do lado. Eu acho que é igual ao Brasil, isso depois vocês me digam. O que acontece é que é feriado em Israel. Então, assim, o dia dessa terça-feira é feriado. Se você trabalha, você tem direito a 100% a mais. Quer dizer, como se fosse um dia que você hora extra que você não tem que trabalhar. Manda ver. Mas a eleição vai até tarde, né? Pelo que eu me lembro, vai até 10 da noite, não é isso? Vai até 10 da noite. Então, em teoria, você pode votar se você tivesse tempo bom. É que agora, como é parlamentarismo e como muda muito, depende da época que cai. Agora a época já começa a estar um pouco mais frio. Mas se você caísse em verão, alguma coisa assim, as pessoas iriam estar indo para a praia e depois indo votar, ou vice-versa. Porque tem até as 10 da noite para votar. E o voto em Israel não é obrigatório. O que acontece também que muito disso pode jogar até em contra do próprio processo democrático, porque Israel é um país pequeno e todo mundo tem influência. Então, se um grupo específico decide não ir votar, porque não quer, porque está cansado,
realmente isso pode modificar no final o número de deputados e todo esse equilíbrio. Então, todos os partidos estão fazendo de tudo para que todo mundo vá votar agora no dia 1º de novembro também. Beleza, próximo destaque? Próximo destaque, Austrália. A Austrália, essa semana, ela afirmou que ela está anulando a sua decisão anterior de considerar Jerusalém a capital de Israel. Ela afirma isso porque ela está dizendo que das tensões atuais que estão acontecendo na Palestina, segundo palavras da Austrália, causadas por Israel. Eles só esqueceram de comentar que essa tensão, a gente comentou isso na semana passada, ela foi iniciada porque Israel vem sofrendo uma série de atentados a tiros de um novo grupo, um novo grupo que chama Cova do Leão, ele se chama assim, é um novo grupo que começou a fazer esse tipo de ataques a alvos israelenses. Então, a semana passada morreram 2 pessoas, e uma das pessoas que está ferida, a gente comentou também, é um Hayal Boded, um soldado que está aqui sem família, brasileiro de 30 anos, que de Belém do Pará ele foi atingido, e eu não tive mais informações da semana passada até essa sobre a situação dele. Eu vou tentar realmente checar, mas ele estava em situação grave. Então, mas para entender, então essa questão da Austrália está realmente mexendo muito. O partido Labour Party, digamos que é o partido trabalhista que está tomando essa atitude com relação à capital de Israel. Israel, até porque está em tempos de eleições e a situação também está tensa externa com os vizinhos, não está querendo brigar muito, mas também não ficou calado. Então, o próprio primeiro-ministro Yair Lapid fez seus comentários, mas essa questão preocupa, eu acho que sim, preocupa as relações entre Israel e a Austrália. Acho que nem tanto, aí é comentário pessoal, nem tanto pela capital, mas pelo motivo dado, que é realmente totalmente parcial essa mirada, essa maneira de ver outra vez o conflito do Oriente Médio, que sempre tem que ter um que é o mal da história, né? Em vez de tentar negociar para chegar todo mundo junto. Por fim, você queria falar do Irã. 2 coisinhas sobre o Irã hoje. Primeiro, que o Irã vendeu para a Rússia os drones kamikazes que ele tem, que os drones foram desenvolvidos para atacar Israel. Esses drones eles desenvolveram para atacar Israel, e a Rússia comprou e está utilizando esses drones para destruir edifícios na Ucrânia. Quer dizer, é louco essa história, mas existe agora uma junção, um apoio entre Irã e Rússia, o que pode complicar bastante as coisas no Oriente Médio. Mas, na verdade, essa decisão da venda de armas além do Oriente Médio, né, ela revela claramente o posicionamento do Irã no cenário mundial, e ela já está provocando uma onda de críticas do mundo ocidental, que podem chegar, vamos dizer que as críticas do mundo ocidental críticas ou sanções, realmente não tem sido algo de muita atividade, mas que realmente o Irã, quem sabe ele decidiu não mais se preocupar com essas questões das negociações do tratado nuclear, nem nada disso, porque apoiando a Rússia, sendo que todos os que estão negociando na mesa com ele estão contra a Rússia, isso mostra já a posição. E uma segunda parte mais interna do Irã é realmente o que a gente comentou na semana passada que aconteceu sobre a questão do hijab. Hijab é o véu que as mulheres muçulmanas usam, né? Mas aqui no Irã elas são obrigadas a utilizar, todas as mulheres, né? Não é uma opção, não é opcional, não é como kippah, quem quer usar o kippah e quem não quer não usa. No Irã, toda mulher é obrigada a usar o hijab. E aí o que aconteceu? Aconteceu primeiro, como começou essa história, que parece que nem era iraniana, se não me engano era do Paquistão, se não me engano, mas ela foi para o Irã,
e ela não estava, segundo, que eles têm uma polícia da moral, segundo essa polícia, ela não estava usando corretamente o hijab e pegaram ela para dar uma reprimenda, para ensinar ela como colocar o hijab, e ela morreu durante essa reprimenda. Isso gerou, e ainda no Irã, diversas manifestações, várias mulheres queimando hijab na rua, etc. E o governo, em vez de relaxar ou de tentar uma negociação, aumentou a repressão nas ruas do Irã contra esse tipo de manifestação, chegou a cortar a internet, está tentando bloquear a VPN, o que é complicado. Mas... morrendo muita gente, né? Já morreu muita gente, mais de 200 morreu pessoas. Muita gente, é difícil até porque eles cortaram a comunicação, então a gente só ouve as coisas oficiais. Eles estão até tentando bloquear a VPN para que as pessoas não possam passar informação desde do Irã. Mas essa semana aconteceu uma coisa que, numa competição de escalada na Coreia do Sul, uma atleta iraniana, cadê o nome dela? Está aqui, a Elnaz Rekabi, ela é uma atleta iraniana, ela participou da competição sem o hijab, com a cabeça destapada. E elas normalmente, mesmo para fazer competições internacionais, elas usam isso. As manifestantes, os defensores dos direitos humanos, todo mundo apoiou ela, e depois, quando foram perguntar para ela, ela falou, olha, ele ficou danificado, o elástico não estava bom, eu não consegui pôr, então foi por isso que na hora eu fui sem. Foi isso que ela falou para o público, em geral. A história terminaria aí, se não fosse que ela voltou para Teherã, e dizem que perderam contato com ela. Quer dizer, que não sabem onde ela se encontra agora, que as pessoas que tinham contato com ela, ela não responde mais nada desde que ela voltou para o Irã, o que causa uma preocupação, mas essa é a questão. O Irã ele está lidando em duas frentes atuais, a interna e a externa. Está a situação bastante complicada para eles. E por que a gente fala isso nesse programa? Porque muitas das coisas que o Irã faz afetam diretamente a Israel, ou ele culpa diretamente a Israel, mesmo que Israel não tenha nada a ver com essa história, e é exatamente a preocupação que a gente tem. Perfeito. E, bom, isso termina aí os destaques, então, bastante coisa, bastante informação, e a gente vai justamente falar do contrário, então, com o nosso convidado, nosso querido convidado, nosso brother, de falar de união, cara, de união, como a união é possível, e por isso que a gente trouxe ele, e é um prazer ter Ariel Kroc entre nós, né, para falar sobre o que foi feito aqui em São Paulo, uma coisa que eu havia falado aí uns 3, 4 programas atrás, sobre um campeonato de rumos envolvendo as comunidades judaica, cristã e árabe, muçulmana, né, no caso, no clube, na hebraica. E o Ariel é grande ativista da comunidade judaica, membro do Jewish Diplomatic Corps, a gente conhece bem, amigo próximo, e mais de voluntário em 300 coisas, né? Sendo onde cabe coisa na agenda desse cara. Aliás, tanto cabe que ele está aqui com a gente também. É verdade. É um prazer ter o Ariel aqui com a gente para contar justamente, né? Primeiro para falar que ele é o primeiro cara fora de Israel que é convidado nosso aqui, é o primeiro cara que fala do Brasil, né? Então, uma estreia bacana. E justamente por esse evento, para contar para a gente, então, dar toda a ideia, desde a concepção, né? Como isso surgiu na sua cabeça. Claro que a gente tem uma história juntos aí, mas deixo para você contar da concepção até como foi, até chegar de fato ao evento, que foi um grande sucesso e muito bacana. Brigadão, Ariel, por estar junto com a gente, por ter aceito o convite. A bola está com você, conta aí. Maravilha, eu que agradeço aí. Eu fiquei sabendo agora que eu sou o primeiro convidado aqui do Brasil, então cavalo aqui. Obrigado, realmente fico bastante lisonjeado.
Bom, conversar aqui com o Rolim e com o Melão é um prazer gigantesco. A gente já se cruzou aí em vários momentos durante a vida. Eu me lembro que o Melão, há uns 500 anos atrás, me salvou na Espanha. Eu estava em Toledo, morrendo de fome. Ainda era pesetas. Ainda era pesetas na Espanha e eu não tinha trocado o dólar, estava morrendo de fome. Só tinha... E era a siesta, né? A siesta espanhola tão famosa. E aí, eis que do nada, eu já não via o Melão há muito tempo, eis que do nada ele desce umas escadarias assim e cai na minha frente. Eu estava na pracinha, assim, do lado do McDonald's, esperando por um milagre, e ele veio. E aí o Melão me trocou uns dólares ali por peseta, eu comi o meu rango e salvou minha vida. Então, antes de mais nada, muito obrigado, é um grande prazer estar com vocês. Essa história aí é antológica, meu. Vamos lá. Bacana. Bom, o Rolim, parceiro de JD Corps aí, de tantas coisas, né? Mas já de alguns bons anos para cá, como JD Corps. Foi, se não me engano, foi o primeiro JD aqui no Brasil. Então é o nosso membro mais antigo aqui no Brasil. E a gente tem contato. A gente tem um contato que não era para falar isso, Rolim. A gente só está denunciando a idade, cara. Pesetas, membro mais antigo. É porque não está na nossa cara. Ótimo, tá ótimo. Então, a gente já tem um contato com a comunidade muçulmana há um bom tempo aqui em São Paulo. Vira e mexe, a gente faz Seder de Pêssar com eles. A gente fez, inclusive, na casa do Rolim. Ou a gente faz o iftar, né? Eles convidam a gente para o iftar do Ramadã, a quebra do jejum do Ramadã, lá no centro cultural deles, junto com eles. A gente tem um grupinho de WhatsApp que a gente troca bastante informação, a gente manda lá os desejos de paz e alegria nas festas muçulmanas, eles desejam nas festas judaicas. E aí veio a necessidade da gente sair do armário, né? Porque a gente já tem esse relacionamento há um certo tempo, mas era muito pontual, assim, né? Eles vinham para um Pessach nosso, a gente ia para o iftar deles, saía uma fotinho ou outra, mas era algo muito pontual, né? E aí sempre teve esse desejo da gente mostrar para o público que que existe esse relacionamento, né? E aí eu fiquei sabendo há um tempo atrás do campeonato de rumos que teve na Argentina, e foi um divisor de águas para as comunidades na Argentina. Isso foi em 2017, era um momento bastante crítico, né? Lembrando que em 2014 teve aí um ciclo de violência entre o Hamas e Israel, o Hamas em Gaza e Israel, bastante complicado. Depois disso, a gente teve aí o antissemitismo cresceu muito em todo o mundo, e também no Brasil, e obviamente também na Argentina. E eles sentiram essa necessidade de tentar se aproximar de alguma maneira. E pensaram em várias formas, e aí veio à mente, bom, vamos nos juntar pela comida, né? Que é algo que a gente tem muito em comum e que pode ser uma maneira da gente tentar se aproximar e se entender mais. Foi maravilhoso, aconteceu, deu super certo. E eu, quando fiquei sabendo desse campeonato lá, eu falei, nossa, a gente precisa fazer isso no Brasil, porque se tem algo que a gente tem a exportar para o mundo é o relacionamento entre árabes e judeus no Brasil, que não é de hoje, já estamos aí há gerações trabalhando juntos, né? A gente trabalha nos mesmos bairros há muito tempo, tanto em São Paulo como no Rio. A gente tem casamentos entre as nossas comunidades, vários, né? Entre judeus e árabes no Brasil. Eu escrevi até um artigo, depois eu boto ali, eu acabei esquecendo de postar. Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, de escrever um artigo para o Al Arabiya. A Al Arabiya é uma das maiores, se não a maior media outlet da Arábia Saudita, e eles estavam procurando entender um pouco mais sobre as comunidades judaicas fora de Israel. Eles têm o que eles conhecem sobre o judaísmo é muito ligado a Israel. E então é importante a gente mostrar que o judaísmo não está só em Israel, né?
Sim, Israel é a nossa pátria, é o nosso lar, sou sionista até o último fio do meu cabelo, mas é importante mostrar que existem judeus na diáspora, que têm as suas culturas, que têm suas particularidades, né, de cada país. Então eu escrevi esse artigo, depois eu boto o link aqui para vocês publicarem também. É em inglês, mas vale a pena porque eu mostro realmente o quão profundo é esse relacionamento entre árabes e judeus no Brasil. Então veio essa ideia de fazer o campeonato no Brasil. Eu comecei a mexer os pauzinhos em 2019. Finalzinho de 2019, conversei com o Fred. Aliás, tinha esse desejo. E aí eu estava em casa com os amigos, vieram os amigos em casa, e aí eles falaram assim, nossa, vamos experimentar um hummus, que é incrível, que é maravilhoso, vamos, eu adoro o hummus, vamos experimentar. E aí a gente pediu de um novo restaurante que chama Make Hummus Not War. E esse casal que veio em casa falou, nossa, Ariel, você precisa conhecer esse pessoal, porque é um iraniano que é o chefe desse restaurante. E eu falei, caramba, né, cara, um iraniano com Make Hummus Not War, eu preciso realmente conhecer esse cara. E aí, a segunda vez que eu fui pedir esse hummus, que a gente adorou, que é realmente sensacional, eu resolvi ir lá, retirar. Então, a gente fez o pedido e eu fui até o restaurante lá retirar. É longe da minha casa, né, mas eu fiz esse esforço aí porque realmente eu queria conhecer ele. Cheguei no restaurante e já mandei um salam aleikum. E o cara me olhou assim meio estranho, né? Mas respondeu, aleikum salam. Aí conversa vai, conversa veio, e eu descobri que o cara não é iraniano. É o Fred é de família italiana, e ele foi morar na Turquia. Você falar que ele é brazuca mesmo. Ele é brasileiro, super brasileiro, mas de origem italiana, foi morar na Turquia, aprendeu a cozinhar mais ali na Turquia, aprendeu a fazer o hummus na Turquia, trabalhando lá na Turquia, acabou se convertendo ao Islã. Eu não sei exatamente se ele se converteu antes, durante ou depois, mas o fato é que ele é muçulmano praticante. E aí eu levei a ideia para eles, conversei bastante com a esposa dele, a Thalita, e eles super compraram a ideia, adoraram a ideia. Não, vamos fazer, podemos fazer aqui no restaurante, tem aí na frente tem o estacionamento que eles podem ceder o espaço, a gente tem todo o maquinário aqui para fazer. Falei, pô, tá legal, vai sair, vamos fazer. Veio a pandemia e aí acabou, a ideia teve que ser postergada, mas ela nunca morreu, pelo contrário, ela só estava adormecida. E aí, no começo desse ano, eu fui para a Argentina, fui convidado para o evento de 30 anos do ataque à Embaixada de Israel na Argentina, e lá eu conversei bastante com o pessoal do CJL, do Congresso Judaico Latino-Americano, que eu sou voluntário ali também. E aí, bom, o que a gente pode fazer para dar uma agitada do CJL no Brasil? Conversa vai, conversa vem. Eu falei, bom, vamos fazer o campeonato de hummus no Brasil. E eu só assim, você acha que rola? Eu falei, vamos tentar. E aí eu comecei a correr atrás das pessoas, Desculpa, isso em que ano, Croque? Agora, em 2022, em março, abril desse ano. Conversei bastante com o Cláudio Eppelman, que é o CEO lá do CJL, com o Jacão, que é o presidente do CJL, o Jack Terpes aqui, o Danilo, que trabalha lá também no CJL, a Carolina, a Valéria, que estava na época, e vamos fazer. Comecei a conversar com as pessoas, voltei a falar com o Fred, com a Thalita, na verdade. Nesse meio tempo comecei a espalhar, então procurar pessoas que pudessem ajudar, obviamente o Rolinho, o pessoal do JD Corps aqui no Brasil, e aí eu consegui juntar 3 malucos do nada, que não tem nada a ver com isso, e que compraram a ideia. Então, foi o Maurício Schwartz foi meu Hanir na colônia da CIP, a gente acabou se cruzando também no Fundo Comunitário, que é um dos lugares que eu atuei aí como voluntário, e ele também. O Maurício, ele tem um programa de TV, Chefes de Rua, acho que é Chefes na Rua, é um programa de TV que eu adoro, e que ele procura e faz o programa com comidas de rua, né? Food truck, festivais de comida na rua, no mundo todo. E aí o outro cara foi o Alex. O Alex, ele fez um curso da Conib, do CJL de diplomacia, e eu dei uma aula nesse curso.
e acabei conhecendo ele. Eu vi que é um cara que tinha muita vontade de fazer, e ele também super topou. E o terceiro que eu trouxe foi muito por acaso, foi o Shlomi Assaf. O Shlomi Assaf, ele participou do primeiro MasterChef Brasil, né? Ele não trabalha nisso profissionalmente, mas ele faz um hummus maravilhoso, o hummus israelense, típico israelense, ele é israelense. E aí, no bafo da minha filha é da mesma série que a filha dele, e a gente começou a conversar no bate. Eu falei, putz, olha, tô pensando em fazer esse campeonato de rumos, o que você acha? Ele foi super importante porque ele me deu as dicas, as informações culinárias mesmo, porque para mim rumos ia lá fazer e pronto. Ele falou, não dá, você tem que botar o grão de bico de molho, tem uma série de detalhes que não dá para fazer lá na hora. Bom, no final eu juntei essa turma toda, primeiro separadamente, para não assustar muito, depois eu fiz um grupinho, juntei todo mundo, e acabou o negócio ganhando corpo. Tanto o Shlomi como, aliás, os três, né, ajudando da maneira que podiam, trazendo patrocinadores, trazendo pessoas que pudessem ajudar, trazendo o Alex com o pessoal da Hebraica, o Maurício com a equipe de filmagem e os contatos dos restaurantes que ele tem, o Shlomi também com os restaurantes que ele lida. Conseguimos uma série de doações, dos prêmios e ali, porque uma das ideias não era só fazer o campeonato de rumos, né? Porque o campeonato de rumos em si, e aqui entre nós, o campeonato foi só uma desculpa, né? O objetivo não era competir, muito pelo contrário, o objetivo era estar conviver, junto, claro, conviver, trocar ideias, trocar receitas e no final do dia trocar cartões, trocar contatos. Era esse o objetivo desde o começo e que graças a Deus deu certo, deu super certo e funcionou. Então, como eu falo, o campeonato foi só uma desculpa, né? A disputa em si foi só uma desculpa, né? Era muito mais um amistoso do que um campeonato. Então, no final, a gente acabou... ficou bastante diferente do campeonato argentino, no sentido de tamanho, de participantes. A gente queria que saísse muito certo, porque a gente quer que continue. Então, a gente fez bem controladinho. Então, a gente fez na Hebraica, a gente convidou todos os participantes, não era um campeonato, não era um evento aberto. Então, a gente realmente quis fazer bem controladinho, porque para ser uma boa experiência, como de fato foi, e para que pudesse ter continuidade nos próximos anos. Enfim, a gente Vou colocar uma coisa, aproveitar só um minutinho, para contextualizar. Eu acho que é importante só voltar um pouquinho para trás para entender, porque de repente a gente fala que porque a gente é amigo da comunidade muçulmana e, na verdade, tudo isso é uma construção, né? E que não é feito do dia para a noite. Então, queria colocar um pouquinho também de como foi essa construção para a gente chegar 5 anos depois, né, no caso de 2017, até agora, para chegar nesse evento. Acho que é importante falar. Eu fui, junto, né, como o Ariel falou, a gente é membro aí do Jewish Diplomatic Corps. Quer dizer, o que é isso? É o braço diplomático do Congresso Judaico Mundial. Nós somos representantes no Brasil e, assim, tem representantes no mundo inteiro, certo? E sempre tem eventos pelo mundo, e um desses eventos justamente foi um chamado Congresso Judaico-Muçulmano. Congresso Judaico-Muçulmano, que é feito na Europa, e eu fui. O congresso foi na Bósnia, em Sarajevo, em 2017. Bom, só pela cidade, o que aconteceu lá já é incrível. Mas o que é o evento? O evento é uma semana, 50 ativistas judeus, 50 ativistas muçulmanos conversando. Então, nós somos divididos em grupos de interesses, e você vai passando pelos grupos e conhecendo as pessoas e conversando, e, enfim, mostrando que é possível ter um diálogo. Então, é muito viajante, porque nós estamos falando do mundo inteiro, né? E de lá, né, quer dizer, eu fui com essa ideia de fazer essa aproximação entre a comunidade judaica e muçulmana aqui. Então, de lá, conheci um argentino muçulmano, turco, que me deu o nome, deu um papelzinho lá, um contato do cara aqui.
Então, quando eu cheguei, liguei para esse cara, enfim, foi feita uma troca. E esses caras que são os primeiros caras que a gente começou a conversar, que é a comunidade turca muçulmana. E a partir daí, tudo que o Ariel falou, a gente começou a fazer eventos juntos, trazer eles para o Cedro de Pêssar, né, trazer eles... Né, a gente aprendeu o que é iftar, né, do Ramadã, que é 30 dias, todos os dias os caras jejuam, então todo dia tem um iftar, que é a quebra do jejum à noite, né? Então, uma vez a gente foi convidado para ir lá, para quebrar o iftar com eles, e outra vez a gente convidou eles, né? Que foi o que o Ariel falou, que foi eu fiz em casa aqui, né? Porque, enfim, a gente, inclusive com comida kasher, porque kasher e halal, que é a comida kasher deles, né? Então, deu muito certo. E queria trazer esse preâmbulo, né? Para trás, esse contexto, para mostrar que é uma construção, né? Que não foi fácil, não é fácil, mas puta, é muito gratificante porque chega justamente onde o Ariel agora vai contar, quer dizer, vai continuar contando, que é o final dessa história, que é o campeonato em si. É isso. Quantos tipos de rumo vocês tiveram no final? Cerca de 27, né? Cada equipe, foram 3 equipes de cada comunidade, 3 equipes judaicas, 3 equipes muçulmanas, 3 equipes árabes cristãs. Eu só fazer um adendo, a gente fez questão de pegar o pessoal do Monte Líbano, porque a gente queria que fossem árabes, porque tem que ter a relação com rumos, né? Cristão, obviamente, a gente tem contato com cristãos no mundo todo, pessoalmente tem bastante contato com os evangélicos, mas a gente queria que fosse algo ligado ao Oriente Médio, né? Que pessoas cujos avós, pais, tias, etc., já sabiam cozinhar rumos, já sabiam fazer rumos e fazem rotineiramente nas suas casas. Mas eu vou aproveitar a deixa do Rolim, que realmente é super importante, mostrar que isso daí não é algo que é do dia para a noite, vamos virar amiguinho, tá aqui, faz o dedinho e pronto. Não, isso foi realmente uma construção de muito tempo. O Rolim teve essa experiência maravilhosa no Muslim Jewish Congress, ele conseguiu esses contatos no Brasil, e aí que a gente conseguiu estreitar esse relacionamento. A Silvia Perlov, com o pessoal do Novas Gerações, também fez aí uma pizzada com o pessoal, aí foi o pessoal turco, o pessoal libanês. Eu tive em 2000 quando? Novembro do ano passado, eu tive em Abu Dhabi, Dubai, que foi também uma experiência assim incrível, impressionante do verdadeiro relacionamento entre judeus e muçulmanos no dia a dia, né? Eu costumo escrever até um artigo sobre isso, depois você posta aí, eu tenho um blog no Times of Israel, o pessoal vai postar aí na bio, né, nos comentários. Quem quiser ler, fique à vontade, tem bastante... Vai estar lá, todos esses links vão estar lá na nossa página do Facebook, pessoal. Aí vocês leem tudo, hein? Maravilha. Nós vamos fazer prova depois. E lá, o que eu escrevi no artigo, que é a pura verdade, uma coisa é você ter encontro com um membro da família real, com diplomatas, com políticos, que vão falar, obviamente, que queremos a paz, que queremos ser amigos, que queremos ter um bom relacionamento, queremos a normalização. Isso tudo eu já esperava. Mas eu tive a certeza de que realmente é um negócio real e que está acontecendo quando eu tive um diazinho livre. Eu tive um diazinho livre, a gente resolveu ir passear na rua, e depois a gente foi para o Dubai Mall, que é aquele shopping gigantesco. Aí eu subi, juntou uma turminha, a gente subiu ali no Burj Khalifa, que é o prédio mais alto ali, e ali eu vi um sem número de israelenses indo para lá e para cá, alguns de kippah, outros não, alguns ortodoxos, outros não, mas invariavelmente israelenses falando hebraico como todo bom sabra, né? Espalhafatoso e gritando. Bom, e ninguém estava nem aí, né? Tinha senhoras de hijab, tinha senhoras de burca, tinha os árabes locais, os muçulmanos, e Dubai é um lugar que 90% da população é expatriado. Então tem muito paquistanês, tem muito libanês, tem muito palestino, tem muito sírio, tem de todo mundo árabe, está lá em Dubai, em Abu Dhabi nesse momento. E ninguém estava nem aí para os israelenses berrando. Mas mais do que isso, foi observar coisas banais, as banalidades do dia a dia, como pedindo, você pode tirar uma foto?
E aí, isso não saiu da minha mente. A gente estava lá no alto do Burj Khalifa e eu vi toda a cena e eu fiquei até emocionado com isso. Uma família judia israelense ali tirando foto no Burj Khalifa, e a senhora de hijab, tudo bonitinho, falou assim: olha, vai um pouquinho mais para o lado, isso, agora arruma o cabelo. É uma coisa banal, mas mostra o quão próximo estão essas populações, essas comunidades, a ponto de você sugerir: olha, a foto não vai ficar muito boa aí, vai mais um pouquinho para o lado, arruma o seu cabelo que ele está caindo no rosto. Então, que coisa que um inimigo nunca faria, né? Coisa que alguém que se odeia nunca faria. Ia mandar assim: vai pedir para outro, entendeu? Não esquece. E não, eles faziam questão de ajudar. Então, quando eu tive essa experiência, eu falei: caramba, meu, é real, está acontecendo, e isso precisa ser mostrado para o mundo. E no Brasil a gente tem isso, né? Eu costumo falar que a gente tem um monte de problema no Brasil, não preciso nem explicar aqui, mas o nosso relacionamento entre árabes e judeus tem que ser mostrado para o mundo, e era o que eu queria com esse evento. Eu queria que realmente desse certo para ser espalhado, e no final a gente saiu em diversos países, em mídias de diversos países, a gente saiu na Rússia, a gente saiu na Hungria, a gente saiu na França, a gente saiu na Itália, a gente saiu em jornal, obviamente, em Israel, todos que você pode imaginar de Israel. Então, eu posso dizer que a gente alcançou nosso objetivo com louvor, em dois sentidos: um, de trazer as comunidades juntas, as comunidades para estarem juntas, conversarem juntas, trocarem ideias juntas, e dois, de expor isso para o mundo, de mostrar para o mundo que sim, existe, é possível, é real, está acontecendo. Só para completar, desculpa, que eu sou um pouquinho prolixo, dá para perceber, né? Tudo bem, vai indo. Uma senhora, eu acabei, coincidências da vida, né? Uma senhora que foi participante, que por acaso foi do grupo vencedor, do Sartem, que era do grupo lá do Monte Líbano. Ela é mãe de um cara, do André Maria, que estudou comigo no colegial. Eu fiz o colegial, o primeiro colegial eu fiz em Israel, e o segundo e o terceiro eu fiz o objetivo da Luiz Góes, que é no Planalto Paulista, que é onde tem boa parte da comunidade árabe paulista, né? Árabe brasileira, árabe cristã no Brasil. Fica ali perto do Sírio-Libanês, do Monte Líbano. Eu cresci ali do lado do Monte Líbano. Até hoje minha mãe mora ali no Jardim Lusitânia, que é do lado ali do Monte Líbano. Então eu sempre tive esse contato com a comunidade árabe no Brasil. E por acaso eu perdi contato com o André Maria há muito tempo, mas aí aconteceu que a Claire é mãe do André Maria, que participou e ganhou o campeonato de Rússia, foi o primeiro lugar no júri técnico. E para completar as coincidências, ela, além de ser mãe do André Maria, ela é avó da Lala Maria, que fez NR com a minha filha. Então, quer dizer, quando, né? Como é que você pode imaginar um negócio disso acontecer? Quer dizer, não é coincidência, né? A gente chama de coincidência, mas na verdade não é coincidência. Já entendi porque ela ganhou. Já tinha coisinha aí, tinha coisinha. Justo. E aí, uma das senhoras, a gente acabou trocando bastante contato, que é a dona Regina, e ela me contou e mandou um áudio que é de chorar, que ela falou: Ariel, assim, foi tão maravilhoso, em dado momento, a gente estava conversando, uma senhora judia e a senhora libanesa, a senhora síria, desculpa, uma refugiada síria que mora em São Paulo, e ela falou: em dado momento, a gente se abraçou e começou a chorar, porque tamanha emoção de estarmos ali juntas, disputando a melhor receita, mas na verdade a gente estava ali se conhecendo, se aproximando, e foi justamente o que aconteceu. Então, é mais ou menos isso, foi realmente sensacional, super emocionante, uma atmosfera. Quem foi, o Rolim estava lá, todo mundo que foi, assim, sentiu essa atmosfera. O pessoal ainda estava meio cético no começo, antes, né? Com a ideia: será que vai dar certo? Será que vai ter? Não vai ter? A gente teve uma desistência de última hora da comunidade muçulmana, que faleceu o pai do chefe, mais do que a gente entende. Aí o Sheikh Bustani ajudou a gente bastante a conseguir uma equipe, que no final era uma senhora libanesa, que mal falava português. Eu trocando mensagem com ela, tinha que ser em inglês, porque ela mal falava português.
e ela, por acaso, foi o segundo lugar, né? Ganhou o segundo lugar. Então, foi realmente maravilhoso. Os links, como o Melão falou, os links dos vídeos. Tem reportagem da Shalom Brasil, tem reportagem do Mosaico na TV, e tem os nossos vídeos, que foi justamente a equipe do Maurício que fez, que vale a pena dar uma olhadinha, porque foi algo, assim, incrível. E, se Deus quiser, ano que vem a gente tem mais, vai ser maior, vai ser... O pessoal do Multilíbano quer que seja lá também, então, de repente, a gente vai fazer uma etapa aqui, outra etapa lá. Já surgiu a ideia de fazer prévias, né? Não sei nem como se chama isso. Quer dizer, cada comunidade... Eliminatórias. Então, a comunidade judaica faz na hebraica, aí os 3 melhores vão para a final, assim, a mesma coisa na comunidade muçulmana, a mesma coisa na comunidade árabe cristã, e daí vão os 3 melhores de cada comunidade disputar, aí faz uma fase no Monte Líbano, outra fase na hebraica, ou a premiação. Aí a coisa está ficando séria, né? Aí... Não, a gente tem, vou te falar que a gente tem intenções bastante grandes, a gente quer fazer isso, aí quem sabe no ano que vem a gente fazer um Pan-Americano, porque o pessoal do CJL quer fazer no Chile, quer fazer no Uruguai, quer fazer na Colômbia, onde tem comunidades árabes, judaicas e muçulmanas. É interessante a gente fazer isso. No Chile seria maravilhoso, porque as comunidades não se entendem muito bem ali no Chile. Tem uma comunidade árabe e palestina bastante grande ali, e uma comunidade judaica bem pequenininha. Então seria maravilhoso. A gente já está conversando com o pessoal do CJL, como que a gente consegue exportar essa experiência, fazer nesses outros países. E quem sabe a gente faz um campeonato mundial em Israel, nos Emirados Árabes. O sonho é grande, e quem sabe a gente consegue chegar lá. Mas no final, e você falou quem foi a primeira, a segunda, comunidade judaica pegou algum bom lugar aí, ou a gente não sabe fazer rumos? Qual é essa história aí? Como é que a gente está aí? Assim, tanto no júri técnico como no júri popular, a gente teve os 2 júris. Então, o júri técnico eram 3 juízes, um judeu, um muçulmano e um cristão. O judeu foi o Shlomi Assaf, o muçulmano é o Fred, do Make Homes Not War, e o cristão foi indicado pelo pessoal do Monte Líbano, que foi o Jorges. Acabei de esquecer o sobrenome dele. O Jorges é um chefe de um restaurante árabe, que foi eleito o melhor restaurante árabe 2020, 2021, 2022. Jorges Barakat. Um cara incrível. Libanês, que também tem bastante sotaque, ele veio não faz muito tempo. Então, esse foi o júri técnico, e teve o júri popular. O júri popular, basicamente, cada mesa, cada equipe competidora tinha um QR Code. Você ia lá na mesa, experimentava o hummus, todo mundo tinha uma mesa cheia de pita. Então, o pessoal pegava uma pita, ia lá na mesa, experimentava o hummus, e depois apontava o celular para o QR Code e podia votar naquela equipe, né? Eram 3 quesitos, então, apresentação, sabor e textura, né? No final das contas, tanto no júri técnico como no júri popular, a judeusada acabou levando um 7-1 em casa. E eu vou te falar, eram todos maravilhosos. Eu experimentei alguns e eu gostei muito da comunidade judaica, mas eu não era juiz, por razões óbvias, e o pessoal acabou elegendo, tanto no júri popular como no técnico, o primeiro lugar foi da comunidade árabe e cristã, do Monte Líbano, tanto no técnico como no popular. E segundo lugar foram os muçulmanos, a senhora do restaurante, que o marido dela é o dono do restaurante Talal, lá no Itaim, e o terceiro lugar ficou com a senhora libanesa, que também mal falava português. Mas não se preocupa não, aqui em Israel é igual. Aqui em Israel todo mundo vai comer no árabe, no muçulmano, que faz o melhor hummus. Aqui também, aqui não tem campeonato, mas é discussão. Aqui é como falar de time de futebol, qual é o melhor hummus de Israel. Hummus é tema de aula de Ulpan. Cara, eu lembro que eu, quando fiz Ulpan aqui, Ulpan, para quem não sabe, é aula de hebraico, quando você tem que aprender o idioma, um dos textos falava sobre a importância do hummus e o prazer que ele dá, e porque eles descobriram que o grão de bico tem uma certa... que acalma as pessoas, mas assim, o hummus virou tema de aula aqui para ver quão importante o hummus é na cultura geral aqui. Aqui também é discussão, cada um tem o seu aqui, mas vamos acreditar no júri aí. Não, e o hummus é a comida super do dia a dia israelense, né? Aliás, de todo o Oriente Médio, principalmente levantino, mas você come de manhã, de tarde e de noite, né? Tem cara que escova os dentes com hummus, né?
Mas eu fui. Hummus é prato, tem gente que não entende, né? Porque você vai no restaurante, você quer hummus com o quê? Quer dizer, ele traz um pratão de hummus com algo. Tem hummus com fava, hummus com o próprio grão de bico, hummus com carne. Então ele traz um prato de sopa com aquilo, você começa a comer, dá para 2 dias, cara, sem comer mais nada. Meu grande amigo, meu irmão, Tomer Cohen, que é o israelense de 10ª geração em Jerusalém. Ele, por acaso, não mora em Jerusalém, mas a família sempre morou lá. Ele me levou numa hummussia em Yafo, que era o hummus quente, que você comia com pita e cebola crua. É maravilhoso. O resultado, algumas horas depois, não é tão maravilhosa. É bom para a memória. Você vai lembrando dele. Então, é maravilhoso. E em Aco também, aí a gente foi com os nossos primos ali, tem uma hummussia em Aco, que também é algo de louco, assim. O Abu Ghosh, que fez o maior hummus de Israel, que está disputando ali com o Líbano. Então, já perdeu, mas a história é boa, mas perdeu. Já perdeu, eu sei. Enfim, o resultado, né, o que a gente aprende nessa história é que nossas comunidades têm muita coisa em comum, e toda vez que eu converso com a comunidade árabe, com a comunidade muçulmana, a gente percebe, quando eu estive lá em Abu Dhabi e Dubai, a gente percebe quanta similaridade a gente tem na língua, no hebraico e no árabe, nos costumes, na culinária. A gente é primo. A gente é primo, né? É inegável isso. Como a gente realmente tem muita coisa em comum, a gente tem muito mais em comum do que ao contrário, né? Então a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que usar isso, a gente tem que crescer e ensinar isso, né? Para as pessoas, mostrar para as pessoas que sim, é possível, que sim, dá certo, que sim. Bom, Israel é um grande. É que as pessoas não conhecem essa parte, muitas pessoas não conhecem essa parte de Israel. Do relacionamento entre árabes e judeus em Israel, que sim, é muito bom, árabes e israelenses que trabalham todos os dias, 20% da população israelense é árabe, né? Principalmente muçulmano, uma pequena parte... Moré que não está aqui, com certeza ele ia falar disso, porque ele trabalha diretamente todos os dias com palestinos e tem ótima relação. Bom, Ariel, a gente podia ficar horas aqui, mas o tempo urge aqui do nosso programa, e então... mas valeu, cara. A gente agradece demais aí todas as informações, toda essa troca. A gente continua o programa. Você fica aí até o finalzinho para ouvir mais o resto, depois dá a sua dica. E é isso. Brigadão, valeu. E, cara, ótima iniciativa, parabéns. Show de bola, e que a gente continue aí fazendo o que tem que ser feito, fazendo a nossa parte para melhoria. Inshallah. Exatamente. Certo? Então a gente continua falando de tecnologia, né, Melão? Você já fala de tecnologia, a sua dica dessa semana. Minha dica dessa semana é engasguei, vamos limpar de novo. Um experimento israelense que vai tentar cultivar plantas na Lua em 2025. Essa é a novidade tecnológica. Quer dizer, uma equipe de pesquisadores da Universidade Ben-Gurion do Negev, ela foi selecionada para participar da expedição espacial Bereshit 2 da SpaceX. Quem não sabe, a Bereshit 1 foi lançada em 2019, que é uma sonda pequena, desenvolvida por Israel, que ela quase chegou na Lua, quer dizer, ela chegou, tirou uma foto e não conseguiu pousar, ela se chocou contra a superfície da Lua. Em 2025, ela vai realmente ser lançada uma nova expedição para a Lua. E aí, eles estão tentando realmente ver como é que fazer o cultivo de plantas no espaço. E essa vai ser a experiência que o pessoal da Universidade do Ben-Gurion do Negev vai estar levando para o espaço junto com essa missão espacial em 2025. Por que eles querem isso? Isso é um passo importante. Para quê? Para que possa provar capacidade de produção de oxigênio, né, na Lua, se a gente tiver plantas ali, e também a criação de remédios e outras coisas. Então, essas experiências podem trazer muitos resultados no futuro. O que parece coisa de ficção científica, a gente já está vendo hoje. Então, essa tecnologia é o que a gente está esperando em breve, para em 2025 já vão estar mandando para Israel. Perfeito.
E, meu, Moré não tá, mas o quadro dele em homenagem a ele tá aqui, certo? A música do Moré. E então, a gente hoje vai de quê, hein, Melão? Nós vamos de Rita. Bota para tocar e aí a gente já comenta um pouco dela rapidinho. Beleza. Rita, com a música Chané. Se vocês prestarem atenção na música, ela tem tudo a ver com o que a gente está fazendo até agora. É uma música da cantora, de uma cantora mais famosa de Israel, mas de todo o acento, presta atenção agora. De todo acento árabe oriental, de toda essa ênfase, de toda essa convivência. E tem mais uma questão da Rita interessante eu vou botar também essa música para vocês ouvirem lá no site. Beleza, Rita. Tem uma coisa interessante da Rita, que a Rita é iraniana de nascença. Então ela é uma mulher iraniana e nessa momento que a gente falou também essa questão da força da mulher. Então uma iraniana que chegou a ser a maior, ainda é uma das grandes cantoras, mas chegou a certo momento a ser uma das maiores cantoras de Israel. Perfeito. E essa música, você tem alguma coisa para falar dela? Porque aí tem bastante elementos árabes aí. Exato. Essa música mostra um pouco dessa convivência, dessa auto-influência. Quer dizer, a gente aqui em Israel não esconde essa influência. Até a música Mizrahi, que a gente chama, é uma música altamente de influências árabes aqui em Israel. Essa música é mais até, ela é mais cantada nesse sentido de uma música bastante parecida, bastante calcada na música árabe. Eu vou colocar para você. Então, Rita é bastante famosa. Quem quiser, tem várias outras músicas muito boas dela. E chegando no finalzinho, então, falando sobre dicas culturais, dicas quaisquer, enfim, Ariel, você tem alguma? Rapaz, eu sou da velha guarda israelense, de Kavert, Machina e Arik Einstein. Não. Entendi. Mas, assim, alguma coisa que você está assistindo, alguma coisa que você está lendo, alguma série que você viu, algum passeio, algum ponto que você queira colocar aqui? Não. Deixa ele pensar, eu tenho uma coisa rapidinha. Boa. Aqui perto de Rehovot, na verdade, tem uma expressão que diz que o centro de Israel vai de Hedera a Gedera. Hedera é uma cidade ao norte, Gedera é uma cidade um pouco a sul, e tudo que está no meio disso é centro. O que está mais para baixo de Gedera é sul, o que está mais para o norte de Hedera é norte. É uma expressão. Do lado da cidade de Gedera tem um kibbutz que chama Hafetz Haim. E nesse kibbutz, quer dizer, no terreno do kibbutz montaram um food truck de açaí que chama Tranquilo, ou Tranquilo, porque os caras já confundem tudo ali. Então, vale a pena, não tem nada, é um food truck, uma mesinha, os caras têm uns jogos de sheshbesh para jogar, sheshbesh é gamão, para quem quiser jogar, e você vai lá e come um bolzinho de açaí pode escolher 5 com banana, guiojo, lá, tudo que você tem lá. Onde? Gedera, do lado no sul, perto de Rehovot, 10 minutos ao sul de Rehovot, grudado na cidade de Gedera, no kibbutz Hafetz Haim, tem um novo açaí lá para quem quiser, quem estiver na região para comer um açaí. Não hummus, mas um açaí lá. Para finalizar aqui, estamos chegando no finalzinho, só falar sempre um pouquinho de futebol. Já sabemos aí do Maccabi Haifa que está em disputa pelo terceiro lugar aí da chave com a Juventus. Vamos ver o que vai ser agora as próximas rodadas. Se ficar em terceiro, como eu falei, ainda pega a UEFA, a Liga da Europa. Então, vamos torcer para isso. E da Conference League, que é a terceira divisão das Copas Europeias, o Hapoel Beersheva empatou de novo com aquele time da Polônia, o Lech. Então, está numa situação mais complicada, está buscando o segundo lugar. Se chegar em segundo lugar, ainda está uma possibilidade de classificação. Essa é a situação. Vamos esperar as próximas rodadas, a gente vai atualizando para vocês. Certo? Bom, não temos mais tempo, chegamos no final. Agradecendo demais, Ariel, cara, valeu, parabéns, Escola Kavod. Melones, valeu. Moré, tamo junto. Valeu, gente. Esperamos você semana que vem. E, é isso aí. Valeu, Ivavoi. Um grande abraço a todos.